Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de salvação é o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. Este nosso encontro com a Palavra de Deus é transformador e libertador. Por isso, meu irmão e minha irmã, te convido mais uma vez a abrir o seu coração, a acolher esta palavra que carinhosamente o Pai Eterno dirige ao nosso coração. Como cristãos, devemos conduzir a nossa vida à luz desta palavra. Vamos, com muito carinho, com muito amor e com muita atenção, escutar, refletir, meditar e nos esforçar para colocar em prática esta palavra que iremos ouvir. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho da Escritura que nós terminamos de ouvir ilumina uma festa litúrgica muito importante. Santo André, apóstolo de Jesus e irmão de Simão Pedro. Santo André, segundo diz o Evangelho de São João, foi o primeiro a seguir Jesus. E mais do que seguir Jesus, ele foi aquele que disse aos seus companheiros, anunciando o Messias: encontramos o Messias esperado, e conduz o seu irmão até Jesus. Santo André nos ensina que evangelizar não é simplesmente falar sobre Jesus. Evangelizar é levar as pessoas a um encontro verdadeiro e transformador com o Senhor. Portanto, é neste contexto litúrgico que nós escutamos, refletimos e rezamos esse trecho do Evangelho. Hoje, nesse trecho que nós terminamos de escutar, encontramos Jesus que está caminhando ao longo do mar da Galileia. Essa atitude de Jesus caminhando é muito importante. Os evangelhos mostram Jesus como o grande caminheiro, o missionário do Pai Eterno. Ele está sempre em constante movimento. Jesus não permanece acomodado, parado. Ele está sempre em movimento. Isso pode indicar que a vida cristã também deve ser uma vida de constante movimento. Aliás, no início do cristianismo, os cristãos eram chamados justamente de os do caminho, porque estão sempre em movimento. São missionários com Jesus Cristo, missionários do Pai Eterno. E ao longo do caminho, Jesus presta sempre muito atenção em tudo o que acontece ao longo do caminho. Por isso o Evangelho diz que caminhando, ele viu dois irmãos, Simão Pedro e André, seu irmão. É importante a gente observar essa sensibilidade de Jesus, porque o ver de Jesus não é simplesmente uma constatação física. O ver de Jesus é mais profundo. O ver de Jesus enxerga aquilo que está dentro, vê o interior. Portanto, não é simplesmente uma constatação física da existência de algumas pessoas ali, mas é um olhar para além do físico. Por isso, Jesus, vendo estes dois irmãos, lhes apresenta um chamado vocacional. E aqui, meu irmão e minha irmã, gostaria de chamar a atenção para um detalhe do Evangelho muito interessante. Muitas vezes a gente pensa que o chamado vocacional acontece somente para pessoas extraordinárias, em lugares e momentos extraordinários. Não, o chamado de Deus acontece no nosso cotidiano, no nosso modo de viver, no lugar onde nós estamos,
no trabalho em que nós realizamos. É lá que Deus intervém e nos chama para participar da sua missão. Estes dois estavam fazendo o seu serviço do dia a dia. A sua missão era pescar, lançar as redes ao mar, como diz o Evangelho. Eram pescadores, era a tarefa comum das pessoas daquela região da Galileia. Eles viviam da pesca. Portanto, ali no cotidiano dessas pessoas, Cristo intervém e os chama para uma missão. Hoje também, Jesus passa pelo nosso cotidiano e nos chama para uma missão. E nós teremos a mesma coragem de, assim como estes dois discípulos de Jesus, de deixar para trás a nossa segurança para seguir Jesus. O Evangelho diz que Jesus intervém e diz: segui-me. No entanto, para seguir Jesus, tem uma exigência. Não é possível a gente seguir Jesus carregando conosco tudo. É preciso que a gente deixe para trás a nossa própria segurança para seguir Jesus. No caso desses dois discípulos, qual era a sua segurança? A sua segurança eram as redes. Era o barco que eles utilizavam como instrumento do seu trabalho, para a manutenção da sua vida, para o seu sustento. E o Evangelho faz questão de dizer que, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Quando nós ouvimos, meu irmão e minha irmã, o chamado de Jesus, Ele não quer esperar. É preciso que o respondamos imediatamente. Cristo nos chama e o seu chamado é urgente. Portanto, hoje Ele também passa pela nossa vida e nos faz este convite. Quais são as redes que eu e você precisamos deixar para seguir Jesus? Ou quais são as redes que nos impedem de ser livres para o seguimento de Jesus? E Jesus continua a caminhar com estes dois discípulos. Quem segue Jesus, caminha com Jesus e participa do mesmo destino de Jesus. E logo mais adiante, Jesus viu outros dois que estavam também na atividade de consertar as redes para a pesca. João e Tiago, seu irmão, os filhos de Zebedeu. E Jesus mais uma vez faz este convite a eles: segui-me. E diz o Evangelho no finalzinho que nós ouvimos: deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Tiago e João, também para seguir Jesus, tiveram que deixar para trás as suas próprias seguranças, o barco e o pai, para serem livres no seguimento de Jesus. Repito, assim como Tiago, João, André e Pedro, também nós, se queremos ser livres para o seguimento de Jesus, precisamos deixar aquilo que nos impede para sermos totalmente dedicados à missão do Senhor. Você tem coragem de dizer sim à missão de Jesus, à luz da interpelação do Evangelho que nós terminamos de ouvir? Esse trecho é um trecho vocacional, que reflete sobre o chamado cristão. Portanto, não é uma mensagem simplesmente para o passado, mas uma mensagem nova, atual, dirigida a cada um de nós. Aliás, a própria Escritura diz que ela não é letra, mas ela é espírito. E sendo espírito, ela pode comunicar com a história de vida de cada um de nós. Portanto, acolha esta interpelação da Palavra de Deus. Acolha as palavras de Jesus no Evangelho, que, repito, não são palavras antigas, mas são palavras novas, com a sua força de transformação, que precisa nos interpelar, fazer o nosso coração arder para nos dispor no seguimento de Jesus. Olhemos para o exemplo de Santo André, a festa que nós celebramos hoje, que a evangelização não é simplesmente falar em nome de Jesus. A evangelização é algo mais. A evangelização exige de nós fazer com que as pessoas se sintam verdadeiramente transformadas por meio de um encontro com o Senhor. Que assim como Santo André, possamos ir ao encontro das pessoas para dizer com muita alegria: encontramos o Messias.
tendo escutado a palavra de Deus e tendo refletido com muito carinho esta mensagem tão importante, tão rica para nós, que nos fala do chamado vocacional, onde Jesus convida outras pessoas para compartilhar da sua própria missão, inevitavelmente nós somos convidados a assumir a atitude de oração. E hoje esta oração especial pela vocação. Todas as pessoas que são chamadas a serem na igreja instrumentos de Cristo para fazerem com que o amor do Pai Eterno alcance tantos corações. Por isso, meu irmão, reze comigo. Divino Pai Eterno, te pedimos esta graça especial. Renove em nosso coração o zelo, o desejo de seguir cada vez mais os passos de teu Filho Jesus. Que não nos percamos pelo caminho. Que assim como estes discípulos que ouvimos no Evangelho, André, Pedro, Tiago e João, tenhamos a coragem de deixar para trás as nossas próprias seguranças para seguir os passos de teu Filho Jesus. Que ele não passe despercebido em nossa vida, mas que ele seja a razão do nosso ser e do nosso viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.